Diga, gente, tudo bem? Eu espero que você realmente esteja bem. Estamos aqui para mais uma conversa na quarentena, nesse tempo meio diferente que temos vivido e buscando no texto bíblico aquilo que pode acrescentar à nossa espiritualidade. Estamos falando sobre disciplinas espirituais. As conversas que tivemos anteriormente a respeito desse tema estão aqui nos cards aqui em cima. Hoje eu vou tratar um assunto que você vai concordar comigo que não é muito popular. Por quê? Porque vivemos na era da satisfação, vivemos na era do ego, vivemos na era do eu em primeiro lugar. Portanto, jejum, que é o tema que a gente traz hoje para essa conversa sobre disciplinas espirituais, não está muito em voga, digamos assim, está meio démodé. Mas vamos falar sobre isso, já que é uma realidade para a vida cristã. Vou começar a nossa conversa dizendo para você que o jejum não é exclusivo como prática espiritual dos cristãos. Muitas religiões, muitas ideologias, muita gente por aí durante a própria história da humanidade praticou e ainda pratica o jejum como um mecanismo de transcendência e coisas do tipo. Mas o que para nós importa é o texto bíblico, já que ele é a nossa fonte de inspiração e de direção. Vamos então pensar juntos, à luz da Bíblia, qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma, ainda melhor dizendo, como se deve fazer o jejum, principalmente compreendendo o que é o jejum. O jejum é uma prática que tem grande visibilidade lá no Velho Testamento. Você vai encontrar muitas referências a respeito disso. A palavra usada no hebraico para jejum é a palavra inanapso. Talvez a minha pronúncia não seja a mais adequada, porque hebraico não é meu forte, aliás, não sei quase nada, mas eu achei bem interessante a gente pensar que essa palavra, além de significar jejum ou abstinência de comida, ela também significa afligir a alma. Isso é bacana, hein, gente? Porque no próprio termo usado na Bíblia a respeito do jejum, você tem um desdobramento de compreensão, né? Além de deixar de comer, a ideia do jejum é afligir a alma. O jejum sempre fez parte da história de Israel, principalmente, é claro, depois da entrega da lei que Deus deu a Moisés, ao povo através de Moisés. E nas festas judaicas, por exemplo, o jejum sempre esteve presente. A ideia sempre foi pensar no jejum como uma disciplina de abstinência e de importância nessa relação Israel com Deus, povo judeu e Deus. Era a prática da espiritualidade, da religião de Israel, mas muito forte mesmo, sempre presente no texto bíblico. A prática do jejum ela está ligada no Velho Testamento ao lamento e à humilhação do arrependimento. Você vai encontrar, por exemplo, essas referências em Joel capítulo 2, versículo 12, também lá em Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2. Outro aspecto interessante do jejum é a busca intensa por Deus através da realização do jejum, como diz o salmista no Salmo 35, 13. Outra ideia também apresentada no Velho Testamento é a ideia da autopunição. Nós encontramos isso, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, quando Davi ele sabe do seu pecado e das consequências do seu pecado, e o seu jejum tem como objetivo também manifestar o seu desejo de autopunição, essa coisa toda. E essa forma de compreender o jejum, ela é uma forma um pouco mais duradoura do que as demais e também um pouco mais problemática. Já já nós vamos entender por quê. Aí nós chegamos no Novo Testamento. Qual é a ideia do jejum no Novo Testamento? Bem, os judeus ortodoxos continuaram praticando o jejum no Novo Testamento, ok? Na chegada de Jesus, na vinda de Jesus, na estada de Jesus aqui entre nós. E a prática feita por esses homens mais ortodoxos era as segundas e as quintas. Judeus ortodoxos jejuavam segundas e quintas. O problema é que o jejum vai perdendo o seu valor. O jejum vai perdendo a sua importância e Jesus combate essa perda de importância e do real valor do jejum. Esse jejum ostentação, sabe como é que é? É jejum da ostentação. É o jejum da aparência, é o jejum da demonstração, da piedade, da dignidade, da espiritualidade. Esse jejum Jesus
abomina. Esse jejum é combatido por Jesus em diversas situações. O próprio Jesus jejua e estimula o jejum, mas não com essa ideia óbvia de que os homens aparecessem ou ficassem, ao contrário, impressionados com aquele que jejua. Vamos conferir isso em Mateus capítulo 6, versículo 16, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam o quanto eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Veja só como Jesus é objetivo. Não jejue para mostrar que você está jejuando, porque quando alguém faz isso, a recompensa é alguém perceber que aquela pessoa está jejuando. Simples assim. Jesus condena essa falsificação da espiritualidade, essa aparência da espiritualidade. Aliás, Jesus condena qualquer prática que não tenha como fundamento o interior do coração do homem. Tudo que é feito por fazer, tudo que é feito por um impulso de aparência religiosa, tudo que é feito para atrair olhares, tudo que é feito como demonstração exterior de piedade é condenada por Jesus. É o caso do próprio jejum. E no Novo Testamento essa prática continua, com certeza. Você vai encontrar, por exemplo, os líderes religiosos jejuando ali em Atos capítulo 13, é uma prática constante da igreja. Paulo, o texto de 2 Coríntios capítulo 6 e capítulo 11 falam sobre o jejum que Paulo realiza. O que nós entendemos então nessa primeira parte da nossa conversa é que a vida cristã, a espiritualidade cristã, ela traz o jejum como uma disciplina espiritual presente desde o Velho Testamento. Quando nós temos a transição para o Novo Testamento, o valor do jejum se aprofunda, porque Jesus quer que nós jejuemos mais ainda com o coração, não só com a aparência. E a ideia do jejum nós podemos entender que é o quê? É mortificar o corpo para dar importância à alma. É dizer menos à minha natureza humana, aos meus desejos, à minha carnalidade, à minha necessidade humana e mais às coisas do coração. O jejum glorifica a Deus, digamos assim, porque eu me abstenho, nego a minha vontade e me submeto à vontade de Deus. O pastor Dallas Willard diz assim: o jejum ensina temperança ou autocontrole e, portanto, ensina moderação e abstenção em relação a todos os nossos impulsos básicos. Desde que o alimento tem grande influência em nossa vida, os efeitos do jejum se difundirão por toda a nossa personalidade. Eu achei essa frase bem bacana. O jejum não é passar fome. O jejum não é mostrar para o outro que eu sou mais espiritual. O jejum mortifica a minha carne, cala a boca das minhas necessidades e me coloca em contato mais profundo, com certeza, com a minha necessidade de relação com Deus. Os primeiros cristãos, eles jejuavam como forma de adoração. É um estilo de vida que, inclusive, repudia a importância da comida. Eu acho bacana a gente pensar nisso. É um estilo de vida que repudia a importância da comida. Jesus mesmo responde ao diabo com essa ideia. Lá em Mateus 4,4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não a minha necessidade, mas a vontade de Deus. Não é esse império da comida que alimenta o meu ventre, mas sim a vontade de Deus. Essa é a primeira parte da nossa conversa sobre jejum. Próximo vídeo a gente se aprofunda um pouco mais nessa situação. Veremos no texto bíblico qual o tipo de jejum que agrada a Deus. Alguma coisa um pouco mais profunda do que a gente já conversou hoje. Te vejo no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.